Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, amém. Continuando Coroa da Santidade, na página 379. Milenarismo e o Catecismo. A Igreja realmente condena o chiliasmo, que é apenas mais uma palavra para milenarismo, e modificou ou mitigou o milenarismo. Portanto, de fato, um católico não deve ter nada a ver com essas crenças, mesmo que ele ache que as tenha visto nos escritos de Luísa. Mas o fato é que as revelações de Luísa não colocam nada próximo a esses ensinamentos condenados. Os escritos de Luísa não contêm uma interpretação literal dos 1000 anos de Apocalipse 20, nem uma era vindoura em que somos dispensados do depósito da fé conforme ensinado com autoridade pelo magistério da Igreja, ou da vida sacramental da Igreja. Suas revelações também não falam de nenhum tipo de vinda literal e física de Jesus em carne e osso para reinar na terra antes do fim dos tempos. Infelizmente, no entanto, os poucos escritores católicos hoje em dia que condenam os escritos e os seguidores da Luísa como hereges milenares estão simplesmente se encarregando de definir o sentido em que a Igreja pretende que a palavra modificado, conforme declarado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 676, e vão muito além do sentido em que a Igreja pretende, o que é esclarecido pela própria Igreja. Uma consideração honesta, objetiva e completa do assunto está, portanto, em ordem. No Catecismo da Igreja Católica, nós lemos: o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que se afirma que se realiza na história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada além da história através do julgamento escatológico. A Igreja rejeitou mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para se tornarem sob o nome de milenarismo. Forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A Igreja entrará na glória do reino somente através desta Páscoa final, enquanto ela seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino será cumprido, então, não por um triunfo histórico da Igreja através de uma ascensão progressiva, mas apenas pela vitória de Deus sobre o desencadeamento final do mal, que fará com que sua noiva desça do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma do juízo final, após a revolta cósmica final desse mundo que passa. Essa citação, o Catecismo só ensina relacionado ao milenarismo, é apresentado aqui em totalidade para garantir que todos os detalhes sejam totalmente respeitados e abordados. O ensino da Igreja não merece menos. A primeira condenação contida neste parágrafo do Catecismo é contra a decepção do anticristo, uma que apresentará uma reivindicação messiânica na história. Mas a Era da Paz não apresenta nenhuma reivindicação messiânica. Pelo contrário, é inteiramente fundamentado na realização completa da mesma intervenção messiânica de 2000 anos de idade através dos encarnados e dos mistérios pascais de Jesus Cristo, e não espera nenhuma nova revelação pública. Além disso, a esperança colocada na era é radicalmente distinta da esperança colocada no céu, e todas as expectativas messiânicas são reservadas para o último momento, juízo final. Insatisfeito, então, os críticos da Era da Paz afirmam que qualquer noção do reino que há vir na Terra é necessariamente milenarismo modificado. No entanto, quando se lê o próprio Catecismo, pode-se ver facilmente que apenas um aspecto específico dessa escolha de pensamento que antecipa a vinda do reino na Terra é condenado como herético.
ou seja, a falsificação do reino que virá através de uma esperança messiânica secular que forma o engano do anticristo. As duas primeiras frases deste parágrafo no Catecismo tratam apenas deste caso específico e condenam apenas a proposição que ostenta essas qualidades. Aqui, como em outros lugares, vemos os críticos caírem no erro clássico do amador na teologia, deixar de identificar adequadamente a proposição condenada, isto é, anatematizada, deixando de levar em consideração todos os predicados pelos quais ela é definida. Mecânica teológica à parte, dificilmente é defensável que o engano do anticristo consista em um incentivo para os fiéis anteciparem e orarem para apressar um tempo em que a fé católica se espalhe e siga por todo o mundo. De fato, é a recusa em antecipar e orar por esse triunfo é uma decepção do anticristo, pois implica um fracasso em reconhecer e responder à vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e o dogma católico de que todo aquele, portanto, sabendo que a Igreja Católica era necessária por Cristo, recusaria entrar ou permanecer nela, não poderia ser salva. De fato, esse engano do anticristo, que equivale a messianismo falso e secular, é precisamente o que alguns movimentos existentes hoje promovem, incluindo o movimento da nova era, o utopismo marxista e, tragicamente, mas cada vez mais, muitos movimentos heréticos dentro da própria igreja. É a teologia da libertação, né? Então, o que eu entendi até agora, o que eu tô lendo? Então, assim, as pessoas que estão contra os seguidores da Luísa estão dizendo que qualquer reino que a gente chame venha reinar na Terra, né, é milenarismo. Mesmo é um modificado, mas é milenarismo, né? E o único reino que vai reinar na Terra, assim, que a pessoa vai sentar num trono, que é governar secularmente na Terra, é o do anticristo, porque ele vai cobrar, ele vai, reclamar o direito de Messias dos judeus. Ele vai reclamar o direito de haver um Messias dos judeus. E ele vai querer sentar no lugar desse Messias, assumir o lugar desse Messias na Terra. Então o anticristo, ele quer fazer isso. E o reino da divina vontade não tem Jesus reinando no trono, não tem Jesus reinando, nem ninguém reinando. É a divina vontade de Deus que vai reinar. É o homem voltar à ordem, né, para o qual foi criado por Deus. A ordem qual? De uma simplicidade, de uma vida de simplicidade, de amor, né, para voltar àquele momento daquela santidade de Adão e Eva, né, onde Deus não estava. Deus não estava reinando em lugar nenhum naquele momento. Ele estava reinando em todo o universo, no coração do homem, principalmente no coração do homem, né? Era essa a intenção de Deus, que não deu certo porque o demônio veio e tirou, entre aspas, né? Fez atrapalhar todo o projeto de Deus, né? E tudo mais. Então a gente tem que compreender que esse reino da divina vontade é um reino espiritual, onde Deus vai reinar dentro de cada ser humano, no coração de cada pessoa. E aí, reinando em cada pessoa, todas as pessoas recebendo o reinado da divina vontade vão ser pessoas de boa vontade, muito boas na Terra. E cada uma sendo dirigida pelo próprio Deus. Não vai precisar de um governo nenhum. Cada pessoa já vai ser governante de si mesma, em união com toda a comunidade naquele momento. Então, todos vão se unir. Não vai ter rei. Deus, quando o Moisés o povo de Israel ficou pedindo rei, ele não gostou, não. Volta lá na história dos reis, no Antigo Testamento. Quando o povo pediu um rei, ele não queria, não. Não era essa a intenção de Deus, né? Ele fez a vontade do povo, mas não queria um rei. Ele não queria rei, não queria que tivessem rei na terra, um rei, uma pessoa humana na terra sentada num trono. Ele nunca quis, Deus nunca quis.
Foi uma insistência do povo querendo rei, mas não precisa de um rei. Né? Não precisa. Jesus deixa muito claro que ele é o rei. E ele é o rei dos corações, não um rei político. Né? Nunca vai ser assim. Nunca, entendeu? Nunca Deus vai ser um rei político. Jesus não quer ser um rei político. Não quer. Entendeu, gente? Contrariando aqueles que supunham absurdamente que o engano do anticristo, mencionado aqui no catecismo, se refere a ensinamento sobre a Era da Paz, o cardeal Müller, prefeito emérito da Congregação da Doutrina da Fé, diz claramente: ficar calado sobre essas e outras verdades da fé e ensinar as pessoas de acordo que é o maior engano contra o qual o catecismo adverte vigorosamente, representa o último julgamento da Igreja e leva o homem a uma ilusão religiosa, o preço de sua apostasia. Conforme o Catecismo da Igreja Católica 675, é a fraude do anticristo. Ele enganará aqueles que estão perdidos por todos os meios de injustiça, porque se fecharam ao amor da verdade, pelo qual deveriam ser salvos, conforme 2 Tessalonicenses 2,10. O cardeal Müller escreveu esse ensinamento como parte de seu manifesto de fé em resposta a uma crescente apostasia na Igreja Católica, em que sua infalível lei moral é ignorada por uma falsa misericórdia que tolera o divórcio, o adultério, comunhão sacrílega, atos homossexuais e, em geral, e relativiza a verdade. E o bom cardeal está obviamente correto. Esse é o desejo do anticristo, e essa heresia e apostasia é aquela na qual seu engano consiste. O diabo não ganha absolutamente nada, mas perde muito de católicos, antecipando e orando pelo triunfo completo da fé na terra. Retornando a este parágrafo no Catecismo, sua próxima condenação é lançada contra a afirmação de que o reino será cumprido por um triunfo histórico da Igreja através de uma ascensão progressiva. Os críticos da Era da Paz novamente consideram um aspecto de condenação e arbitrariamente expandi-la, pois condenam qualquer crença em um histórico triunfo da Igreja na Terra, uma crença mantida por quase todos os que antecipam a Era da Paz. Mas essa crença, de fato, é um testemunho da ortodoxia daqueles que aguardam a Era da Paz, pois não aguardam a passagem da Era da Igreja em antecipação à chamada Era do Espírito, que a substituirá, como Joaquim de Fiore fez na Idade Média. Não, em vez disso, aguardam um tempo em que a Igreja adquirá um pleno vigor e cumpra as profecias e orações do próprio Jesus, especialmente o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E então haverá um rebanho e um só pastor, e quando eu for levantado da terra, trairei a todos os homens a mim. Portanto, a Era da Paz implica um fortalecimento da Igreja, não sua morte. Talvez, acima de tudo, a Era da Paz não seja claramente condenada pelo Catecismo, porque a conquista desta era não é buscada por uma ascensão progressiva. Pelo contrário, é aguardada em oração, como uma doação à intervenção divina. A ascensão progressiva é uma ideia particularmente perigosa, incentivada por alguns defensores da teologia da libertação, que adotaram sutilmente uma visão utópica marxista do futuro. Parece que a maior parte, se não todo o vigor com que a Igreja hoje condena o milenarismo, vem do seu nobre desejo de proteger os fiéis das falhas fatais contidas nos elementos da teologia da libertação e em outros movimentos de ascensão progressiva. A teologia da libertação é hoje uma das expressões mais populares e perigosas do milenarismo. Um conhecido teólogo da libertação afirmou que uma espiritualidade da libertação requer uma grande mudança de como pensamos sobre a salvação e como pensamos sobre a Igreja. Outro autor escreveu sem rodeios que essas grandes mudanças consistem em libertacionistas buscando mudar o objeto ao qual a teologia dedica sua atenção. Nossa, é muito grave isso. Eles rejeitam com desdém a noção de que levar as pessoas ao céu é mais importante do que levá-las à condição de vida toleráveis. Essa visão, por sua vez, reflete tendências filosóficas anteriores, como o pelagianismo sociológico de Immanuel Kant, que vê o reino de Deus
como um mero trabalho, em direção a uma comunidade ética sob a legislação moral divina e a teoria evolucionária de Darwin aplicada fora de seu próprio domínio para apoiar a noção de que a própria sociedade inevitavelmente evolui para um status temporalmente perfeito. Todas essas noções foram aplicadas à vida social em geral, iludindo as pessoas a supor que a humanidade estava destinada a passo ascender progressivamente ao seu destino final em algum ponto cientificamente previsível no futuro. Então, o que Deus mostra para mim, né, dessa teologia da libertação? É uma coisa assim que é muito bonito, muito utópico, sabe? De divisão, né, igualitária dos bens da terra, sabe? Divisão igualitária, totalmente fraterna, né? Uma partilha muito perfeita, sabe? Do dinheiro do planeta, sabe? Que não vai ter mais milionários na terra, né? Todo mundo vai ser igual, vai ser tudo dividido, né? Direitinho o dinheiro da terra com todas as pessoas, e ninguém vai passar mais fome, ninguém vai passar mais sede, ninguém vai passar falta de estudo, de saúde, né? Todo mundo trabalha para todo mundo, né? Os governos governam, mas todo mundo numa igualdade total. É muito bonito, é muito utópico isso, né? Se você for olhar, é muito utópico. E eles acreditam que é Deus quem vai fazer isso acontecer, né? Que essa é a proposta de Jesus Cristo quando veio para a Terra, né? Eles acreditam piamente de que Jesus, ele trouxe para a gente uma doutrina social aonde respeitaria os pobres, né? Onde levaria todos os pobres a uma qualidade de vida, né? Salvando, curando os doentes, né? Não tendo, porque todo mundo curando os doentes, vendo cada um como Jesus Cristo, né? Curando os doentes, então a gente levando as pessoas para os hospitais, tendo hospitais com atendimento muito bom, as cirurgias de graça, né? Estudo de graça, tudo de graça, né? O trabalho todo que a gente desenvolve também, pouco tempo de trabalho, se todo mundo trabalhar 4 horas por dia, 2, 3 horas por dia, todo mundo trabalhando, tendo o dinheiro dividido entre todos, né? Não precisa trabalhar muito, ninguém vai precisar trabalhar muito, né? E só vai trabalhar mais quem quiser, porque gosta de trabalhar, né? Trabalha em casa, não precisa trabalhar numa fábrica e tudo mais, né? Na fábrica vai ser só 3 horas. É assim que Jesus mostra para mim, que eles acreditam que seja uma utopia na Terra, transformar tipo a Terra num céu, né? Assim, na Terra como no céu. Eles querem que seja feita essa vontade de Deus, né? Temporal, sabe? Um governo temporal, um governo verdadeiro que vá acontecer aqui na Terra. E não precisa ter mais exército, não precisa ter mais guerra, não precisa ter mais armas, né? Não precisa ter nenhum tipo de violência, né? E tem que ter o respeito, né, das vontades das pessoas, incluir também a tolerância, né, de uma liberdade das pessoas, elas poderem viver tal, mas só que daí tem que ter uma moral, né, das famílias, tudo bonitinho, uma moral bonitinha, todo mundo casadinho bonitinho, com sacramento bonitinho, né, e é muito complexo, você tá entendendo? É muito difícil. Se for imaginar isso, o que atrapalha de uma certa forma, sempre vai ser a vontade humana mesmo, né? Vai sempre atrapalhar, até nesse processo, né? Que é essa libertação progressiva do ser humano, né? Onde o ser humano vai se elevar, vai se transcender para ser como Jesus. Então, é essa visão que eles têm social, uma visão social. É muito bonito. Nossa, é uma coisa linda, nossa, maravilhoso. Vocês estão entendendo? Mas não é aqui na Terra esse reino. Quem quer dar esse reino pra gente não é Jesus. É o anticristo.
esse reino perfeito, onde todo mundo é igual, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo sabe? É o anticristo. E é muito bom, né? O reino dele é muito legal, né? Muito legal. Quem que não quer? Quem que não quer? Mas é ilusão, gente. É ilusão. Mas tem gente que escreve sobre isso. Tem gente que quer isso mais que tudo na vida. Tem gente que acredita fielmente que Deus, ele veio ao mundo e mandou Jesus Cristo para nos ensinar essa forma de reinado na terra. E eles falam que não existe demônio. Esse que é o mais interessante. Não existe demônio. O que existe é egoísmo. É o egoísmo, né? O que existe é o capitalismo, que poucas pessoas querem deter o poder nas suas mãos e o dinheiro todo. Então, que o verdadeiro demônio que existe na Terra é o ser humano mesmo, que é egoísta e que quer continuar no poder. É o ditado, né? São os ditadores econômicos, na verdade, que eles vão contra, né? Os bancos, né? Esse poder globalista, sabe? Que eles são contra. Eles são contra o banco, os bancos que querem deter o poder do, né? Os bancos, as empresas, tal. Mas só que ao mesmo tempo eles falam que essas pessoas que são a cabeça, que eles precisam dominar para poder governar na Terra, né? E aí eles trazem essa sociedade, essa democracia, esse socialismo, né? E para poder fazer desse jeito as coisas, né? É complexo, é muito interessante você pensar nisso, é muito complexo. E é fácil cair nessa conversa, tá? É fácil ser enganado por eles, é fácil você acreditar nisso, é muito mais fácil do que acreditar no céu. É muito mais fácil você acreditar nesse reino aqui na Terra, nessa, né? E eles não falam que o céu não existe. Os teólogos da libertação, eles não vão falar que o céu não existe, que a morte não existe. Eles não vão falar isso. Você viveu bem aqui na Terra e continua vivendo lá depois no céu. Se você for conversar de verdade com um padre da teologia da libertação, você vai ver que ele acredita fielmente nisso, né? Mas só que ele não vai falar que não existe céu. Eles vão continuar falando que o céu existe, porque vai morrer, as pessoas morrendo vai pro céu. Normal. Né? Mas inferno, não sei se eles acreditam no inferno. Não sei se eles acreditam no inferno. É para esses egoístas. É para esses egoístas. Entendeu? Para esses egoístas aí. Tipo assim, vai entender, né? Vamos lá. Retomando este parágrafo no catecismo, sua próxima condenação lançada contra a afirmação de que o reino será cumprido por um triunfo histórico da Igreja através de uma ascensão progressiva. Os críticos da Era da Paz novamente consideram o aspecto de condenação e arbitrariamente expandem, pois condenam qualquer crença em um histórico triunfo da Igreja, uma crença mantida por quase todos os que antecipam a Era da Paz. Mas essa crença de fato é um testemunho da ortodoxia daqueles que aguardam a Era da Paz, pois não aguarda a passagem da Igreja em antecipação à chamada Era do Espírito, que a substituirá, como Joaquim de Fiore fez na Idade Média. Não, em vez disso, aguarda um tempo em que a Igreja adquira um seu pleno vigor e cumpra as profecias e orações do próprio Jesus. Especialmente seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E então haverá um só rebanho, um só pastor, e quando eu for levantado na terra, atrairei todos os homens para mim. Portanto, a Era da Paz implica no fortalecimento da Igreja, não sua morte.
Talvez, acima de tudo, a Era da Paz não seja claramente condenada pelo catecismo, porque a conquista desta era não é buscada por uma ascensão progressiva, pelo contrário, é aguardada em oração como uma doação à intervenção divina na Terra. A ascensão progressiva é uma ideia particularmente perigosa, incentivada por alguns defensores da teologia da libertação que adotaram sutilmente uma visão utópica marxista do futuro. Parece que a maior parte, se não todo o vigor com que a Igreja hoje condena o milenarismo, vem de seu nobre desejo de proteger os fiéis das falhas fatais contidas nos elementos da teologia da libertação. A teologia da libertação é uma das expressões mais populares e perigosas do milenarismo. Um conhecido teólogo da libertação afirmou que uma espiritualidade da libertação requer uma grande mudança em como pensamos sobre a salvação e como pensamos sobre a Igreja. Outro autor escreveu sem rodeios que essas grandes mudanças consistem em libertacionistas buscando mudar o objeto ao qual a teologia dedica sua atenção. É muito grave, entendeu? É muito grave isso, porque tira toda a atenção de Deus. Colocam Deus em outro patamar, totalmente voltado à terra, né, social, né, nossa, é incrível. Eles rejeitam com desdém a noção de que levar as pessoas ao céu é mais importante do que levá-las às condições de vida toleráveis. Essa visão, por sua vez, reflete tendências filosóficas anteriores, como o pelagianismo sociológico de Immanuel Kant, que vê o reino de Deus como um mero trabalho, em direção a uma comunidade ética, sob a legislação moral divina e a teoria evolucionária de Darwin aplicada fora de seu próprio domínio para apoiar a noção de que a própria sociedade inevitavelmente evolui para um estado temporalmente perfeito. Todas essas noções foram aplicadas à vida social em geral, iludindo as pessoas a supor que a humanidade estava destinada, passo a passo, a ascender progressivamente ao seu destino final em algum ponto cientificamente previsível no futuro. Os universalistas adotaram especialmente uma ideia com zelo. Durante o século XIX, sob o impacto das teorias da evolução darwiniana, as antigas teorias da salvação individual deram lugar a teorias pessoais de autodesenvolvimento e melhoria social. A Declaração da Fé de Washington, em 1935, afirmou apenas sua fé na autoridade da verdade, conhecida a ser conhecida, e no poder dos homens de boa vontade, espírito sacrificial para vencer todos os males e progressivamente para estabelecer o reino de Deus. Dá a entender que quem vai governar o mundo vai ser tipo um papa. Entendeu? A teologia da libertação dá a entender que é a igreja quem vai governar o mundo. Por isso que a igreja, eles colocam os padres como os objetos principais, né, os principais adeptos da teologia da libertação. Porque dá para entender que é tipo as paróquias que vão ser o governo do mundo social. Tipo assim, dá a entender, entendeu? Que a teologia da libertação traz a igreja como governante. A igreja como a pessoa responsável por essa sociedade, entendeu? De trazer essa sociedade. Por isso que quando eles olham para o Papa Francisco falando tudo dessa forma social, eles acham assim, o Papa Francisco ele é adepto dessa ideia. Com certeza ele é adepto eles falam claramente assim, eles acreditam claramente que o Papa Francisco é um adepto total da teologia da libertação. Por isso que ele rejeita Nossa Senhora, né, rejeita as mensagens de Nossa Senhora, não fica falando tanto, né, da Era da Paz, que a Nossa Senhora fala, né, e tal. Então é complexo, entendeu? E dá a entender que ele é mesmo, dá a entender. Às vezes eu olho pro Papa Francisco e vejo o material que ele escreve, dá a entender de que ele pensa desse jeito mesmo, dá a entender muito bem. Daí a gente tem que rezar por ele, né? Rezar muito para que ele tire essa visão que a gente tem dele. Porque é ele que aplica essa visão para nós, né? Da teologia da libertação. E a gente pede para que, né? Porque ele já não é a favor do pelagianismo. Ele já vai contra isso. Mas, né? É complexo. Vocês estão entendendo como é difícil? Nossa... É uma igreja totalmente que dá a impressão que tem duas igrejas dentro da própria igreja. Dá a impressão claramente que tem.
E não é só duas, a impressão que tem mais de duas, que tem várias frentes, né, de pensamento na igreja. Que daí você vai pensar, tem quantas igrejas dentro de uma só igreja? Quantos tipos de teologias dentro de uma própria igreja? Né? Tem a pessoa que acredita na era da paz sobrenatural, tem a pessoa que acredita na era da paz social, tem a pessoa que não acredita em nenhum dos dois. Putz, grila, né? Jesus me perdoa por falar palavrão, mas é difícil essa época que nós estamos vivendo, né? O demônio conseguiu realmente arrumar uma confusão na nossa cabeça, que é uma coisa incrível, né? Infelizmente, as fileiras do clero católico também não são desprovidas de heresias semelhantes. Padre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta, cujos escritos foram declarados pelo Santo Ofício sob o Papa João XXIII como tendo sérios erros contra a doutrina católica, ensinou uma mensagem semelhante. Infelizmente, sua influência foi e é significativa. Entre seus escritos encontramos o seguinte: o que cada vez mais domina meus interesses é o esforço para estabelecer dentro de mim e definir em torno de mim uma nova religião. Chame-a de cristianismo melhor, se você preferir, onde o Deus pessoal deixa de ser o grande proprietário monolítico do passado para se tornar a alma do mundo que o estágio que alcançamos religioso e cultural exige. Deus evolui via complexificação e convergência para sua própria perfeição, imerso na matéria. Um é inseparável do outro, um nunca fica sem o outro. Portanto, é claro que para a preservação da fé católica, quão vital é a condenação da Igreja pela noção de que a chegada do reino de Deus na terra possa vir por ascensão progressiva. É igualmente claro que essa condenação nada tem a ver com a antecipação de uma era da paz revelada por Jesus a Luísa Picarreta, pois isso não desperta o desejo de construir progressivamente esta era, mas o desejo de orar por sua aceleração e preparar o terreno por meio de obras de misericórdia e evangelização. Deve-se enfatizar que as heresias de ascensão progressiva são geralmente motivadas implícita ou explicitamente pelo darwinismo, e que o darwinismo talvez não encontre inimigo maior do que na filosofia e teologia dada por Jesus a Luísa, pois ele revela uma perspectiva que é literalmente exatamente o oposto, que o homem era originalmente nobre, glorioso, perfeito, e que com o tempo ele se tornou cada vez mais corrupto, e que somente sua própria divina intervenção pode salvar o homem. Embora as páginas anteriores sejam suficientes para demonstrar que as condenações da Igreja ao milenarismo e qualquer movimento ou ensino associado não tem nada a ver com o que é profetizado nas revelações de Luísa, é ainda mais fácil perceber que não há problema quando se olha para outros documentos da Igreja que justificam a ortodoxia da Era da Paz, por exemplo. O seguinte trecho contém outra magisterial referência ao milenarismo. Nos últimos tempos, em várias ocasiões, foi perguntado a esta Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício o que se deve pensar do sistema do milenarismo mitigado que ensina, por exemplo, que a Cristo Senhor antes do juízo final, precedido ou não da ressurreição dos muito justos, virão visivelmente para governar este mundo. A resposta é: o sistema de milenarismo mitigado não pode ser ensinado com segurança. Este decreto do Santo Ofício deve imediatamente dar uma pausa a quem interpretar a palavra do catecismo modificado. Significa que qualquer tipo de tempo glorioso por vir é impossível. Por aqui, embora a palavra atenuado seja usado claramente, a mesma intenção é aplicável. Até o milenarismo mitigado ainda se refere à noção de que chegará o tempo em que Cristo virá a governar visivelmente este mundo. Não sei, ele fala de uma coisa e muda para outra, que não dá para entender isso. Este decreto do Santo Ofício deve imediatamente dar uma pausa a quem interpretar o quê? Aí vai a palavra do catecismo. Tem alguma coisa errada aqui. Não vai saber o que é. Agora não dá para saber.
Não tá batendo aqui, não tá batendo. Este decreto do Santo Ofício. O que o decreto do Santo Ofício fala aqui? Né? Vamos pensar nós, vamos pensar nós. Que estamos lendo. Nos últimos tempos, em várias ocasiões, foi perguntado a essa Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício o que se deve pensar do sistema de milenarismo mitigado, que ensina, por exemplo, que Cristo Nosso Senhor, antes do juízo final, precedido ou não da ressurreição dos muitos justos, virão, ele não falou não, precedido ou não da ressurreição dos muitos justos, virão visivelmente para governar este mundo. A resposta é: o sistema de milenarismo mitigado não pode ser ensinado com segurança. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Não vi nada de errado nessa declaração do Santo Ofício. Está falando que precisa ter só cuidado sobre isso. Mais nada. Aí ele vai para outro ponto aqui falando que do milenarismo que Cristo virá visivelmente no mundo. Nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver a declaração do Santo Ofício com o que ele acabou de falar aqui. Ai, vamos passar para frente, vai. O magistério também sugeriu que deveria ser condenado pelo milenarismo modificado. Em um documento publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé mais recentemente, este documento declara: há um renascimento da tendência de estabelecer uma escatologia do mundo interior. Escatologia do mundo interior. Essa tendência, bem conhecida na história da teologia e a partir da Idade Média, constituiu o que passou a ser chamado de herança espiritual de Joaquim de Fiori. Essa tendência é encontrada em alguns teólogos da libertação que insistem tanto na importância de estabelecer o reino de Deus como algo dentro de nossa própria história na Terra, que a salvação que transcende a história parece se tornar interesse bastante secundário. Ai, não adianta, é complexo, gente, é muita mistura, é muita confusão. Jesus do céu, nossa Senhora, é horrível falar desse assunto, Como podemos ver, essa condenação específica da Congregação da Doutrina da Fé é dirigida principalmente à teologia da libertação. Não vou falar muito sobre isso aqui, pois ninguém acusa as revelações de Luísa sobre essa heresia, graças a Deus. Seus escritos são tão mundanos quanto possível e nunca confundem o futuro reino da paz com alguma forma de sistema de justiça política, justiça política, feita pelo homem. Até Luísa está ocupada demais, se preocupando com as coisas do céu e assim pedindo aos leitores que façam da mesma forma, pensar ou falar muito mais dos detalhes da Era da Paz. A salvação que transcende a história, que Ratzinger aqui está tão corretamente preocupado em garantir, é fundamental contradição para a teologia da libertação nos movimentos que as negligenciam. É sempre a coisa em que Luísa e Jesus, em suas palavras para ela, é totalmente determinado. A era não é desejada tanto para tornar o mundo um lugar melhor, mas para tornar o céu um lugar melhor por meio de transformar o mundo em uma melhor fábrica de fazer santos. É isso que eu acredito também. Né? De fato, na era vindoura, a salvação das almas será muito melhor alcançada do que é hoje. É isso que eu penso também. Uma época em que o mais grave dos graves males se tornou sustentáculo cultural, transformação temporal na terra, justiça, alívio da pobreza e da guerra, mudanças físicas, etc. É de interesse secundário, embora não insignificante. É totalmente secundário, né, o que vai acontecer socialmente, porque o ser humano vai ser simples, ele vai destruir muita coisa na terra e vai recriar um mundo do Éden. Então, vai ser um mundo mais natural possível, que eu acredito que seja, né, a Era da Paz, que, tipo assim, vai ter destruído boa parte da Terra. Boa parte vai ser destruído, toda essa estrutura de riqueza que Deus quer. Eu acredito que Ele vai destruir. Ou vai matar todo mundo e vai ficar tudo aí jogado de qualquer jeito. E a gente não vai querer. Os filhos da divina vontade não vão querer se apossar do mundo de uma forma para poder fazer esse mundo ser melhor. Vai apossar do mundo para ser um lugar onde nós vamos viver na vontade de Deus espiritual.
né, para fazer com que esse mundo seja o máximo Éden possível diante de Deus, né, o mais puro possível diante de Deus, né, sem tanta tecnologia, sem, não sei, ou ao mesmo tempo tendo a tecnologia, né, para poder isso é tão secundário, sabe? Um carro, igual esse dia eu tava ouvindo o áudio da Marjorie lá, falando que vai ter carros elétricos, carro voando pra cima. Pra que isso? O ser humano não... Eu acho que o filho da divina vontade não vai parar pra ficar preocupado com a tecnologia nesse grau, assim. É mais um reino, eu penso no Éden mesmo, um jardim mesmo, um paraíso mesmo, né? Mais voltado à agricultura, sabe? Mais voltado à alimentação do outro, para todo mundo ter comida em abundância, sabe? E a educação, quem vai dar a própria educação do ser humano é a própria vontade divina que vai dar a sabedoria para o ser humano, para o ser humano desenvolver as coisas. E as crianças vão ser educadas pelos próprios pais, sabe? Por Deus, pelo próprio Deus educando todo mundo, sabe? O Deus que vai dar a ciência pra gente, a ciência toda, a ciência vai ser tudo Deus que vai dar. Ele que vai ser o nosso professor, na verdade, o Espírito Santo, que vai ser o nosso professor. Não vai precisar ter salas de aula, sabe? Essas coisas assim. É o que eu penso, mas eu não vou materializar, eu não quero materializar a ideia, porque não está dizendo nada disso no livro do céu. Socialmente, Jesus não fala nada socialmente no livro do céu de como vai ser o reino. Ele só fala que o ser humano vai ser governante de si próprio, que ele vai governar dentro de cada um e que nós vamos ser uma comunidade de pessoas fraternas, né? Que é o que eu entendi, irmãos. E quem vai ser o nosso rei, que vai mandar em tudo e que vai falar com a gente de uma vez, com todos de uma vez, é o Espírito Santo, é o nosso Deus que vai nos santificar, o próprio Deus que vai nos santificar, né? É o que eu sinto, é uma coisa muito sobrenatural, é muito espiritual, entendeu? É muito espiritual, é muito elevado. Nossa, ele fala muita coisa sobre isso, que é algo muito grande, muito espiritual mesmo, de dons espirituais, aonde a gente vai ter dons muito fortes, assim, ó, tipo onde nós vamos nos comunicar sempre sem nada, não é nada humano, nada, sabe, nada humano aqui da Terra, é tudo divino, tudo é uma comunicação intelectual, entendeu? Entre nós que vai acontecer. É uma coisa assim que Deus mostra pra mim, é isso, né? Pelo menos é a vida, é como era a vida de Jesus e Maria na Terra. Como que era a vida de Jesus e Maria na Terra? Sabiam de tudo um do outro, sabiam o que o outro estava vivendo. Então, que a gente vai saber o que o outro está pensando, a gente vai saber os pensamentos das pessoas, a gente vai ler pensamentos, como Jesus sabia os pensamentos de todo mundo por sabedoria. Dons de saber o pensamento do outro, de ler o pensamento do outro. Você tá entendendo? Eu não sei, é isso que dá a entender que é, na verdade, a era da paz, assim. Dá a entender que é uma coisa assim, vai entender aos poucos, né? Deus vai abrir aos poucos, ou vai abrir de uma vez, já de uma vez, que ele fala que vai ser também de uma vez, que vai ter essa renovação espiritual do ser humano, uma iluminação das consciências muito forte, que vai levar o ser humano à divindade, para ser uma pessoa divina, você está entendendo? Dominante na Terra, mas uma simplicidade muito grande, uma humildade muito grande, ninguém vai ser melhor do que o outro, não vai ter nada disso, é o que Jesus deixa transparecer nos escritos da Luísa. Mas eu preciso estudar mais isso, prestar mais atenção nisso, pedir mais respostas, sabe? Porque não é uma coisa que eu fico perguntando para Jesus ainda. Eu vou perguntando aos poucos, ele vai falando aos poucos, entendeu? E ele fala do autodomínio. Hoje de manhã eu acordei com ele falando isso, né? Hoje à noite, né? Na hora que eu acordei ele falando sobre esse autodominar-se. O ser humano vai se autodominar totalmente.
as suas paixões, todos os seus desejos, vai ser totalmente assim, totalmente governado mesmo, mas ele próprio se governa pela ação da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Ele mesmo se governa, ele mesmo, sabe, é impressionante como Jesus mostra para mim esse autodomínio do ser humano, sabe? O ser humano se autodominando, muito bonito o jeito que vai ser as coisas. Não sei explicar, mas é o que Jesus mostrou para mim, né? Da mesma forma, pensar ou falar muitos detalhes da era da paz, a salvação que transcende a história, que o Papa Bento XVI, né, aqui está corretamente preocupado em garantir, deixa eu voltar para frente. Nesse ponto, concluímos que nada no catecismo condena a era da paz como revelado a Luísa. Embora o argumento anterior explique os erros dos críticos em detalhes, o argumento pode de fato ser suficientemente formulado em um gráfico simples, contido na página a seguir, comparando duas coisas: o que o catecismo realmente diz na coluna da esquerda e o que os argumentos dos críticos supõem erroneamente que o catecismo diz ou implica. Em outras palavras, o que o catecismo teria que dizer para que seus argumentos seriam válidos, na coluna da direita. Então, tem uma coluna aqui. O que o catecismo diz, o que os críticos da era da paz pensam que o catecismo diz. Olha que coisa. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Então, o catecismo diz: a decepção do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez a afirmação é feita de realizar dentro da história aquele reino messiânico esperado que só pode ser realizado além da história através do julgamento escatológico. Aí eles pensam que diz: a decepção do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que qualquer afirmação é feita para realizar dentro da história alguma forma de esperança para a intervenção divina mundial antes do julgamento escatológico. Nossa, totalmente diferente. Tá, a igreja diz, o catecismo diz: a igreja rejeitou até formulários modificados da falsificação do reino sob o nome de milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. Aí eles falam o que os críticos pensam que a igreja está dizendo. A igreja rejeitou qualquer formas superficiais, semelhantes de qualquer tipo de antecipação do reino sob o nome de milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. Então, o que a igreja rejeitou tudo. Não é assim, né? A igreja entrará apenas na glória do reino. O catecismo diz: a igreja entrará apenas na glória do reino através desta Páscoa final, quando ela seguirá seu Senhor e sua morte e ressurreição. O que os críticos pensam que diz? A igreja entrará apenas na glória do reino inteiramente depois esta Páscoa final, quando ela seguirá seu Senhor e sua morte e ressurreição. Eles falam através da Páscoa final, catecismo fala que é através e eles falam que é só após. É muito diferente mesmo, do jeito que eles pensam. Aí o catecismo diz: o reino será cumprido, então, não por um triunfo histórico da igreja, através de uma ascensão progressiva, mas apenas pela vitória de Deus sobre o final, que vai desencadear o mal, que fará com que sua noiva desça do céu. Um triunfo sobre a revolta do mal que tomará a forma do juízo final após a revolta cósmica final deste mundo que passa. Aí, o que eles pensam disso? Que o reino será cumprido, então não por um triunfo histórico da igreja de qualquer tipo, mas apenas pela vitória de Deus sobre um fim dos tempos, tirando o mal, destruindo o mal, que fará com que sua noiva desça do céu. E seu único triunfo sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final após a revolta cósmica final deste mundo que passa. Nossa Senhora, eles pensam... Ai, Jesus do céu. É muito complexo, eu não gosto, não vou nem comentar aqui. Quem quiser ler o livro Coroa da Santidade para ler esse quadro aqui, quiser pensar nisso, pode ler na página 383, só baixar o livro aqui para você ver, tá bom? Quem tiver interesse em ver o que o catecismo diz e o que os críticos pensam que diz. É totalmente diferente, eu não vou entrar, né? Ele já está falando aqui mesmo,
Eu não vou entrar nesse mérito de eu querer entender mais isso do que ele já entendeu, do que o Daniel já entendeu. Escrito versus intenção do que está escrito. Agora, não vou pedir aos meus leitores para se fazerem burros. Obviamente, esses parágrafos do catecismo não conseguem exatamente por si só indicar que uma era gloriosa de paz realmente surgirá sobre a Igreja e o mundo antes do fim dos tempos, graças à intervenção de Cristo na graça. Eu chegaria a ponto de dizer que é possível que os críticos da era, que dizem que aqueles que escreveram essas palavras do catecismo tivessem em mente uma escatologia mais parecida com o amilenarismo de Agostinho, possam estar corretos nesse palpite deles, mas isso não muda nada. Então é muito chato esse assunto. Se alguém deseja encontrar um delineamento profético claro do que está por vir no futuro, apresentado a ele no catecismo, dado de tal maneira que impede qualquer revelação particular que dê uma imagem mais completa, então a pessoa gravemente entende o mal a natureza e a missão da própria Igreja, que inverteu completamente a insistência do próprio catecismo de que a dimensão mariana da Igreja precede a petrina. Nossa Senhora, mais essa agora. Além disso, essa pessoa se comporta como um homem que, desejando descobrir verdades sobre a estrutura celular de uma folha, passa a colocar uma bela pintura da mesma sob um microscópio. Nossa Senhora. Nossa Senhora, Jesus. Esse Daniel Cohn é um barato. Em outras palavras, não se pode colher verdades divinamente reveladas sobre o que está por vir para o mundo, tentando ler nas entrelinhas e discernir a opinião dos autores de um texto, mesmo o magistral, quando esses autores são homens que não sabem o que fazem. Venha e admita, e que admita aberta e aberto esse fato, e admitiriam igualmente que estão apenas transmitindo fielmente o que há muito tempo é a opinião mais comum, não dogmática da Igreja sobre o assunto. Os autores desses parágrafos do catecismo ririam muito se vissem os críticos da era reivindicando vitória por suas próprias opiniões escatológicas sobre o que está por vir para o restante da história do mundo, tratando o catecismo como uma escritura sagrada. Nossa! Em que estamos bem justificados em ler nas entrelinhas e discernir a intenção dos autores para descobrir verdades sutis. Nossa, gente! Uau! Nossa, Daniel, quando acabou com os caras aqui. De fato, mesmo que a intenção na mente dos autores ao escrever esses parágrafos do catecismo esteja mais de acordo com as próprias opiniões escatológicas do crítico, pois, como vimos, as palavras específicas usadas no catecismo não são. Essas intenções por trás das palavras não são apenas não proposta dogmática, como será evidenciado na próxima sessão, mas nem sequer é vinculativa para ninguém. Para ser claro, os críticos da Era da Paz, que recorrem a esse método de crítica, apostariam que o autor do parágrafo do catecismo, que condena o milenarismo, teve em mente uma mais ampla condenação de qualquer expectativa de um reino vindouro na Terra. É verdade, gente, ele claramente deixou claro isso. Ele quer acabar com isso de uma vez por todas. Esse autor do catecismo, ele quer acabar com qualquer tipo de milenarismo possível na Terra. Teve em mente uma mais ampla condenação de qualquer expectativa de um reino vindouro na Terra, mesmo que a maneira gramaticalmente correta de entender as próprias palavras não produza essa condenação mais ampla. Nossa, que complexo isso. É muito complexo. Ai, meu Deus do céu. O que o Daniel Cohn está falando aqui? Que o catecismo, ele não condena, né, uma era de paz. Não condena uma era de paz sobrenatural, espiritual, nada disso, né? Não condena, né, uma salvação do ser humano, uma redenção do ser humano, que já é vivida na Terra, que já é experimentada na Terra, onde a pessoa se sente, né, curada por Deus, purificada por Deus pela redenção e tal, destinada ao céu, né? Que é isso que a Era da Paz vem trazer, né? Vem trazer uma visão espiritual mais profunda, mais certa de que nós somos salvos, né? Somos libertos pelo sangue de Cristo, totalmente curados, restaurados, né? Como a imagem e semelhança de Deus, tudo mais. Que ele fala que a Era da Paz, né, é essa era que vai acontecer, desse jeito que eu acabei de falar.
e que o catecismo não vem contra isso, não vem mesmo. O catecismo não vem atrapalhar o que Jesus ensinou para Luísa e o que nós entendemos dessa era da paz, tá bom? Mas o catecismo, ao mesmo tempo, acaba com qualquer possibilidade de um reino na terra onde Jesus vai reinar, ou que vai ter algum reino baseado em Jesus, né, como a teologia da libertação, um reino social, tá bom? É isso, ponto final, acabou, tá? É isso que eu entendi, ponto final, é o que ele quis dizer aqui. E daí ele vem criticar os caras, vem dar altas dicas pros caras aqui de quanto eles são, né, viajantes e tal. Tudo bem, não tem problema. Mas mesmo que correto na sua suposição sobre a intenção do autor, em que em si não pode ser demonstrado, ele não pode falar quem é esse autor, e eu adoraria saber quem é esse maluco, não é um argumento relevante. Por isso, consiste na aplicação de uma abordagem exegética reservada à Sagrada Escritura, a um documento que, mesmo nos casos em que é divinamente protegida, é, no entanto, uma obra essencialmente humana. Né? Nesse reino deles aí que eles estão pensando, é uma obra totalmente humana, né? Não tem Deus no meio. No que diz respeito às Escrituras, o Concílio Vaticano II ensina que tudo o que é afirmado pelos autores inspirados ou escritores sagrados deve ser considerado como sendo afirmado pelo Espírito Santo, e que, para saber o que Deus deseja comunicar através das Escrituras, os intérpretes devem cuidadosamente investigar o significado que os escritores sagrados realmente pretendiam nas Escrituras, né? Existe uma única situação em que a intenção do autor é sempre a intenção do próprio Deus. No magistério da Igreja, esse mesmo nível de correspondência garantida entre a vontade de Deus e a intenção do autor humano não existe. Em vez disso, existe simplesmente proteção fornecida por Deus contra erro de fé e moral que se aplica apenas às próprias palavras e não necessariamente à intenção do autor. Por exemplo, se o Papa Francisco escreveu o Amoris Laetitia, tinha em mente uma intenção de tolerar adultério ou divórcio, isso seria irrelevante, porque as palavras reais encontradas no documento promulgado não fazem isso. Portanto, são os erros condenados pelas próprias palavras contidas nos documentos magisteriais que um católico deve evitar, como afirma a nova enciclopédia católica. O que quer que a Igreja envolva de alguma forma uma resposta humana e gratuita a Deus está sob o julgamento de Deus. O fato da Igreja ter a autoridade de Cristo não significa que essa autoridade será sempre exercida da melhor maneira possível. O fato da Igreja não poder errar universalmente em questões de fé e moral não significa que sempre insistirá nas verdades mais significativas ou as interpretará para o mundo de uma maneira mais adequada para esclarecê-la. De todas essas formas e muito mais, a Igreja como tal, através de seus líderes e membros, podem falhar em responder adequadamente à iniciativa de Deus dentro dela. Podem mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que o catecismo da Igreja Católica, ele vem trazer, né, uma forma de correção às falhas das pessoas quando elas expõem algum documento, quando o Papa expõe uma mensagem, né, ele confia que o catecismo já respondeu para a gente o que é o correto. Então, que é para a gente não julgar o documento dele fora do que o catecismo ensina, né? Se ele falou de uma forma, né, e o catecismo fala de outra, é para a gente ficar com o catecismo, porque ele acredita que nós iremos entender o que ele quis dizer. É o que eu entendi, entendeu? Então, se ele fala assim, temos que tolerar as pessoas do sexo oposto. Aí o catecismo fala assim, mas só que as pessoas que estão sexo, né, nós temos que tolerar os homossexuais, mas só que o catecismo fala, nossa, os homossexuais não podem, não pode, não existe. O catecismo fala, só existe homem e mulher. Então, o que o Papa entende? Ele entende que a gente sabe o que a Igreja mantém como magistério, como catequese. O Papa, ele está dizendo uma mensagem para a gente respeitar as pessoas, a liberdade das pessoas. Então, ele não quer ter que ensinar o ABC para você, né? Na hora que ele está escrevendo alguma coisa, na hora que ele está dando uma declaração, ele não quer ensinar o ABCD já está no catecismo. Você tem que conhecer o catecismo para poder entender o que ele quis dizer. Então, aquilo que ele quis dizer, ele não está dizendo assim, então todo mundo agora pode ser homossexual à vontade, pode casar entre eles, que a gente entende que está tudo bem. Não, o Papa Francisco não falou nada disso.
Você tá entendendo? Então, tem um pessoal muito ignorante que não consegue ligar os dois pontos. Se o Papa Francisco falou uma declaração, a gente sempre tem que lembrar do que o catecismo fala. Ele não vai contra o que o catecismo fala. Aquela ideia que ele deu para o mundo é para a gente poder ter respeito. Ele não tira nada da catequese. Ele não destrói nada que foi falado sobre o catecismo. Que o catecismo afirma, reafirma que Deus criou homem e mulher. Que isso é a forma mais perfeita, né, do estado, né, sexual do ser humano. Mas que aqueles que não querem ser homem e mulher, aqueles que não querem viver nesse estado perfeito que Deus criou, né, precisam ser respeitados na sua liberdade. Ponto final. É isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Que o que o Papa Francisco fala não é pra gente ficar interpretando que ele falou contra o catecismo. Mentira, ele nunca fala contra o catecismo. Ele fala para poder a gente entender na dimensão que é colocado, né? Baseando que o catecismo continua intacto. Ele nunca vai mexer no catecismo, ele nunca vai desconfigurar o catecismo como ele está. Entendeu? E todos os documentos papais, de todos os tipos de críticos, de todo tipo de estudiosos, teólogos da Igreja Católica, padres, qualquer documento que foi escrito para a Igreja Católica não visa acabar com o que está declarado no catecismo da Igreja Católica, o que foi definido, né? Entendeu? É isso que entende. Porém, o catecismo da Igreja Católica não é as escrituras sagradas. As escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, elas são para iluminar o catecismo. Então, aí a gente tem que ler o catecismo e lembrar da palavra de Deus. Aí também é outro detalhe, né? Você lê o catecismo baseado no que a palavra de Deus afirma como definido, como definitivo. O catecismo não vai de forma alguma negar nada do que está na palavra de Deus. Então, a gente também tem essa. A palavra de Deus é a base, o catecismo vem para iluminar, vem para poder fundamentar as coisas, e os escritos dos papas, os escritos dos teólogos, os escritos atuais que nós usamos, vêm para complementar tudo isso. Uma coisa está ligada com a outra, tem que fundir tudo, e tem que fazer um equilíbrio total entre todo esse material. A palavra de Deus, o catecismo e os conteúdos dos documentos da igreja. Tudo tem que estar ligado. Tudo tem que estar conectado. Os escritos da Luísa também tem que estar conectado. E dá para conectar tudo bonitinho. Essa é a sabedoria e a inteligência que Deus deu pra gente conseguir conectar e fundir todas essas verdades sem que nenhuma atrapalhe a outra. Sem que nenhuma venha confundir a outra. Não tem como confundir. É a gente que tem que ligar tudo na nossa mente, ligar os pontos para poder ficar conectado e ficar perfeito. Quem não faz isso, aí vira essa confusão, essa bola de neve maluca aí, essa confusão de dividir a igreja como está dividida hoje, porque são pessoas que não têm essa capacidade, não têm essa inteligência do Espírito Santo, não receberam essa capacidade espiritual para poder linkar as três coisas, né? As três formas de pensamento da igreja. As escrituras sagradas, né? O material do catecismo da Igreja Católica e o material do magistério da igreja. E ainda tem o material dos místicos ainda. Somando tudo isso, tem que estar tudo conectado. Tem que estar tudo linkado, tá? E é possível linkar. Eu consigo linkar todas as coisas e não vejo nenhuma contradição, nenhuma de todos os escritos que foram aprovados pela igreja, de todas as mensagens de Nossa Senhora que foram aprovadas pela igreja. Não tem nenhuma contradição, não tem nada que não linke com as escrituras, não tem nada que não linke devidamente com o catecismo, não tem nada dos conteúdos que nós estudamos aqui, principalmente aqui no nosso canal. O material que a gente coloca aqui também não tem nada que vá ao oposto, nada. Se eu pegar o catecismo da Igreja Católica e eu for meditar aqui o catecismo da Igreja Católica no canal, vocês vão saber que eu não vou ver nenhuma contrariedade no catecismo referente a Luísa. E vou conseguir linkar tranquilamente os conteúdos. Eu consigo, porque eu tenho a ação do Espírito Santo dentro de mim. A sabedoria que eu tenho é divina. É o Espírito Santo que me direciona. Agora, quem não tem essa ação do Espírito Santo em si, que não se esvaziou de suas próprias opiniões mundanas, que não tem a divina vontade, é difícil conseguir, viu? Quem não é baixo, quem é humilde, para poder o Espírito Santo reinar nessa pessoa, não consegue.
Se essa pessoa for muito dona de si própria, se achar muito, ela não consegue ter a ação do Espírito Santo para poder fazer esse link de todo esse material. Não consegue. E aí vira essa confusão aí o demônio consegue entrar na vontade humana dessa pessoa e fazer ela deturpar todos os conteúdos e atrapalhar tudinho o progresso da igreja, que tem tanto para crescer na ação do Espírito Santo dentro de nós, e não consegue tanto, mas o Espírito Santo vai vencer do mesmo jeito. No fim da Era da Paz, o que vai acontecer é essa paz, esse vínculo total, né, da gente estar todo mundo entendendo direitinho. Jesus vai purificar a terra e vai tirar as ervas daninhas. O que quer dizer essas ervas daninhas? São as pessoas que são joio, que estão dentro da igreja, que atrapalham tudo, que vêm com suas ideias de teologia da libertação, seus marxismos, seus blá 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 blá. Essas pessoas vão ser tiradas da terra porque elas vêm atrapalhar, ou elas se dobram diante da verdade depois que houver o aviso e o Espírito Santo as convencer e elas se dobram diante da verdade. Se elas não se dobrarem diante da verdade, elas vão ser com certeza purificadas e purgadas da terra. É isso, ponto final, acabou. É isso que eu entendo plenamente que vai acontecer. Então a história da igreja já nos ensinou quão perigoso pode ser para um católico supor que uma intenção colhida atrás das palavras das mais altas programações magisteriais é ela mesma a vontade de Deus. Então tem muito mais conteúdo que ele vai falar aqui, né? Então é complexo, mas eu vou parar por aqui e depois eu continuo, tá? Daí ele vai para a parte aqui do dogmático versus o não dogmático. Aí a gente continua aqui. É muito chato esse assunto. Eu fiz um resumo agora para poder já, antes de entrar nesses assuntos chatos, que eu vou só ler direto, sem parar. Vou tentar, só se o Espírito Santo quiser que eu explique um pouquinho mais, né, o que ele quer falar, né? Aí eu faço, mas por enquanto deixa, já deu 1 hora só de Coroa da Santidade hoje, pelo amor de Deus. Misericórdia. Pai nosso, Ave Maria. Tá bom? Deus abençoe você, até a próxima. Aí a gente continua na página 385 em diante, tá? É bom, você que tá acompanhando a Coroa da Santidade, você pegar o livro e dar uma olhadinha, tá bom? Entra no livro lá da Coroa da Santidade, dá uma olhadinha nas coisas, dá uma repassada para poder você entender também um pouco mais. Deus abençoe.